E aí galera do oitavo ano, vamos começar aqui mais uma aulinha nossa, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao novo módulo, ao módulo 4, que é o último. E o capítulo que é relacionado a esse módulo é a questão de energia elétrica, tudo bem? É um capítulo mais voltado para esse tipo de energia, tudo tranquilo? Então, para isso, a gente precisa ver alguns conceitos, como por exemplo a questão do circuito elétrico, a questão das cargas e por aí vai. Então, vamos começar aqui bem do básico, antes da gente chegar no circuito elétrico em si. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que falar para vocês o que seria uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de cargas ordenadas, tudo bem? E essas cargas, obviamente, elas vão passar por um condutor. Esse condutor, o próprio nome está dizendo, ele vai ser um material onde vai conduzir essas cargas elétricas até um determinado ponto de interesse, tranquilo? E essas cargas, galera, normalmente elas são elétrons, que tem aquelas cargas negativas. Porém, pode ter outras espécies químicas que possuem cargas. Eu já falei para vocês a respeito dos íons, por exemplo. Os íons apresentam cargas positivas, tanto quanto cargas negativas. Então, esse fluxo ordenado de cargas, ele vai gerar uma corrente elétrica. Tudo bem? E aí nós temos um material. Esses materiais, eles podem ser tanto condutor quanto isolante. Isso é muito importante na construção de um circuito elétrico, por mais simples que ele seja. Um material condutor, o próprio nome está dizendo, ele vai ter uma alta capacidade de conduzir essas cargas elétricas, tanto de um ponto A para chegar num ponto B. Tranquilo? Normalmente esses condutores eles são metais, que eles têm uma grande facilidade em conduzir esses elétrons de um ponto A para um ponto B. E por último eu tenho um material isolante, que ele é justamente com a dificuldade de conduzir essas cargas. Então, quando eu quero maximizar o fluxo ordenado de certas cargas elétricas, o que é que eu faço? Eu tenho um material condutor, onde vai conduzir do ponto A ao ponto B especificamente, e eu envolvo isso com um material isolante para essas cargas não irem para outros pontos que não me interessam. Então, eu tenho um material condutor e o material isolante. Ambos são muito importantes na construção de um circuito elétrico. E aí, galerinha, eu tenho o que a gente chama de circuito elétrico simples. Quais são os componentes de um circuito elétrico simples? Eu vou ter esse gerador dessas cargas, que no caso aqui é uma pilha. Eu vou ter um material, eu vou ter no caso aqui uma lâmpada, né? Mas eu posso ter outro material que eu quero fornecer energia, que eu quero fornecer esses elétrons para esse material, para ele funcionar. E por último eu tenho uma chave, tudo bem? Essa chave é um interruptorzinho, por exemplo, da casa de vocês, que vai servir para me interromper ou não o fluxo dessas cargas. Então, essas cargas aí, elas vão no sentido, como vocês podem observar aqui, ó, do sentido negativo até passa pela lâmpada até o sentido positivo. Quando eles completam esse circuito, a lâmpada vai estar acesa, porque aí eu tenho um fluxo ordenado dessas cargas. A partir do momento que eu abro essa chave, ou seja, eu fecho o interruptor, esse fluxo é interrompido. E quando esse fluxo é interrompido, eu já não tenho mais o circuito elétrico, tudo bem? Eu não vou ter mais essa fonte de energia, tudo bem? E por último, eu vou ter os efeitos da corrente elétrica em um determinado condutor. Então eu vou ter um efeito térmico, um efeito magnético, um efeito químico e um efeito fisiológico. O efeito térmico é bem simples. Por mais que o material ele seja um bom condutor, eu vou ter uma resistência desses elétrons por passarem por eles. E essa resistência vai gerar um efeito térmico, ou seja, eu vou sentir esse é um efeito na forma de calor. Tudo bem? Efeito magnético é como vocês podem bem imaginar. Desculpem aí, eu tive que pausar o vídeo. O vizinho resolveu fazer barulho logo agora. Então, o efeito magnético é justamente, por exemplo, o efeito de ímã, de atrair outros metais para si. Como, por exemplo, se você pegar um fio condutor e enrolar, por exemplo, num prego e colocar uma carga elétrica lá,
colocar uma carga elétrica lá, o que é que vai acontecer? Aquilo ali, desculpem de novo, toda vida que eu parar esse vídeo é por conta de algum barulho inesperado, galera. Então, o efeito magnético, então, como eu estava dizendo, se vocês enrolarem um fio num determinado prego, por exemplo, e passar uma corrente elétrica para ele, eles vão adquirir características de um ímã, por exemplo, que é o que a gente chama de eletroímã. Ele vai pegar, por exemplo, vai atrair certos metais para ele. O efeito químico, vocês observam isso todo dia, por exemplo, na bateria do celular deles, do celular de vocês, é quando eu passo uma corrente elétrica por uma reação química, e eu vou mover essa reação química tanto para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou seja, eu vou causar uma reação química por meio de eu aplicar uma corrente elétrica sobre aquela substância. E o efeito fisiológico, vocês também conhecem muito bem, quem nunca levou um choque, é como esses elétrons, como essa corrente elétrica vai se comportar ao passar por um corpo, tanto de um animal, por exemplo. Tranquilo? Então eu tenho todos esses efeitos aí. Galera, qualquer dúvida a gente tira nas videoconferências. Até mais!